Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos começando o episódio de número 22 do Bancada Azulina. Depois de mais uma vitória, na noite de São João contra o líder Ferroviário, que mesmo perdendo continua líder. E para falar dessa vitória e fazer um balanço desse primeiro turno da Série C, estou aqui com bancada cheia, inclusive com novas pessoas chegando na bancada. Então, vamos começar com os novatos. Tenho aqui Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius? Seja bem-vindo ao podcast. Como é que você tá? Como passou a semana e o São João? Valeu, Mike, pelas boas-vindas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está nos ouvindo nesse momento, né? Saudações azulinas. Semana eu passei muito bem, descansando, de férias, ainda emendei com o São João, né? Então não há forma melhor para estar nesse momento. E para fechar com chave de ouro, a vitória do Dragão, né? Beleza, olha só, tirar férias no mês de junho é uma maravilha. E também hoje, mais um estreante aqui com a gente, Ari Júnior. E aí, Ari, seja bem-vindo ao podcast. Como é que você tá? Como foi sua semana e seu São João? Aí, bom dia, boa tarde, boa noite, como o Vini falou aí, né? Já que Confiança é internacional, né? Eu acho que todo canto do mundo tem um torcedor do Confiança, então... Semana foi boa, inclusive... Vendo Confiança jogar, vendo Confiança ganhar, né? Naquela resenha da feira, fui fazer feira assim, o cara disse, amanhã um empate para vocês tá bom, já que vocês vão pegar o líder. Aí eu disse a ele que o Ferroviário era líder, mas que o campeonato não tinha acabado, né? E aí a gente pegou eles e ganhou. Beleza. E aqui comigo também já dois velhos conhecidos do Bancada Azulina, Jones Ribeiro. E aí, meu filho, como é que tá? Como é que foi a semana? Fala, Mike e demais companheiros de bancada. Um abraço para todos que acompanham a Bancada Azulina. Semana foi ótima, 2 vitórias seguidas, o 13 agora o Ferroviário liderando a competição. Terminamos bem o primeiro turno e é isso que importa. Beleza, e encerrando as apresentações, Lucas Oliva. E aí, Lucas, como foi sua semana? Como você passou de São João? Dê aí sua introdução. Mike, festa em Aracaju, não só pelo São João, mas como por essa vitória com autoridade do nosso Dragão, né? Foi um belo jogo e a gente vai comentar aí como Confiança se impôs diante do líder, né? Foi muito bom ver e confirmar esse ótimo trabalho que Daniel Paulista vem desempenhando lá no bairro Industrial. Beleza. E o podcast Bancada Azulina você pode encontrar no site dragãodearacaju.com.br, também no Spotify e agora no Apple Podcasts, no aplicativo oficial da Apple. Você faz uma busca por Bancada Azulina e vai aparecer lá todos os nossos episódios. E para quem usa os tradicionais aplicativos de podcast, é só pegar o nosso feed que está sempre divulgado aí em todas as redes sociais. O Confiança recebeu na tarde de ontem, dia 23 de junho, o Ferroviário, líder da Série C, que tinha até então apenas uma derrota frente ao Sampaio Corrêa fora de casa. Time do artilheiro do campeonato e artilheiro do Brasil na temporada, Edson Cairuz. E chegando aqui em Aracaju, o Tubarão não encontrou águas calmas e foi derrotado pelo Dragão, com gol de Renan Gorni e grande partida de Ítalo. Então vamos começar a falar sobre o primeiro tempo, que a gente vem ressaltando que o Confiança precisa melhorar no primeiro tempo e fez um primeiro tempo razoável para bom. E eu gostaria de começar com o Jones Ribeiro. Jones, como você viu o início do jogo da equipe? É comigo? É porque cortou no meio. Então, foi um primeiro tempo super longo. Como você bem falou, Mike, pareciam 3 horas, esse primeiro tempo não acabava nunca. Um jogo muito estudado, realmente o Ferroviário é um time muito bom, né? Com jogadores que sabem o que fazer com a bola, um grande atacante que é o Cairuz, deu muito trabalho, e aquele camisa 10 deles, eu não sei o nome, Leanderson, né? Que também sabe jogar futebol muito bem. Mas a torcida proletária, num domingo chuvoso, véspera de São João, até que
compareceu bem e viu em campo um Confiança sem outras ações. Devo dizer que um dos melhores jogos do Confiança como mandante nos últimos anos, que o Dragão jogou muita bola, todo mundo jogou muita bola. Quem ficou um pouco destoante foi o Pingo, né? Que às vezes ele caía ali pelas beiradas, mas quando a bola chegava no pé dele, ele meio que se assustava. O que é que eu faço agora? Poxa, a bola chegou no meu pé, e aí mandava aquela bola para a área sem destino nenhum, sem nada. Mas no mais, todo mundo jogando muita bola. Foi um primeiro tempo muito nervoso, porque horas o Confiança estava dominando e com ações no campo do adversário, e horas o próprio Ferroviário, com escanteios sequenciais, estava pressionando Confiança. Então, depois desse primeiro tempo super longo, fomos para o intervalo no 0-0, e para depois o Confiança, no segundo tempo, engolir o Tubarão cearense e vencer o jogo com autoridade e merecidamente. Beleza. Bem, vamos falar logo do destaque desse jogo, né? Desculpa, engasguei aqui. Vamos falar aqui do destaque desse jogo, o menino Ítalo. E aí eu quero deixar essa honra para os nossos estreantes. Ari, fale um pouquinho da grande partida que Ítalo fez. Foi mesmo o melhor em campo. Ele passa por cima daquela pecha de jogador de segundo tempo que ele vinha ganhando ao longo da temporada. Bom, pra mim ele foi o melhor em campo disparado. O termo que eu uso, ele desequilibrou. Ontem ele desequilibrou toda a bola que ele pegava, ele tentava usar da ousadia para diferenciar a partida, né? Ser o diferente na partida. Partia para cima, não se intimidou com a marcação dos altos jogadores do Ferroviário, né? Eu até comentei com um colega meu que estava do meu lado, há muito tempo que eu não vejo um meia a bola ser tão agudo, né? Procurar o drible, né? Tentar sempre uma jogada, né? Tentar sempre ser ousado. E a ousadia dele foi premiada, né? Porque o gol foi até interessante que ele deu uma gingada de confusão. Com ele, foi comemorar com o Ítalo. Outros jogadores foram comemorar a jogada até ter sido tão bonita, né? Então, na minha opinião, ele tá assim, né? Fé nele por conta do físico, né? Por ele ser franzino. Ainda tem o preconceito, infelizmente existe, de ser um jogador da casa, mas eu creio que ele está se firmando. Você vê que o rendimento dele é até melhor do que o próprio Felipe Lima, né, que veio para ser o titular, veio com uma alcunha de craque do Campeonato Gaúcho, e aqui não está conseguindo render por conta de problemas clínicos também, mas que é outro jogador que a gente sabe que tem potencial, já jogou aqui, fez uma boa base no Vitória, a gente sabe que tem potencial, mas ainda não rendeu como o Ítalo vem rendendo. Então, para mim, ele desequilibrou, foi o craque do jogo. Ele, Amaral atrás, né, jogou também uma partida excelente, mas o Ítalo desequilibrou. Beleza, agora eu vou passar a bola para Vinícius. Vinícius, a gente jogou ontem com desfalque na defesa, com Anderson. Ainda Amaral e Simon ainda estavam meia boca, Amaral voltando de lesão e Simon ainda sentiu a panturrilha no meio da semana, mas ainda jogou bem. No meio do caminho a gente ainda perdeu o Marcelinho por lesão, e aí botou Island da base, que não entrou bem. Enfim, como foi a atuação do sistema defensivo no jogo de ontem? E o que é que você tem a dizer daquela pressão ali no final do segundo tempo do Ferroviário e como o time se comportou? Então, Mike, com relação à defesa, ainda no aquecimento, um fato me chamou bastante atenção com relação ao Júnior Lopes. Ele, no aquecimento, ele deu uma chegada em Rafael Villa, que se Rafael Villa não tira o pé, já iniciaria o jogo contundido. Eu fiquei meio assustado, digo, rapaz, esse cidadão bate. Mas enfim, o jogo começou e ele mostrou que de fato aquela pegada firme que ele tinha no aquecimento, ele deu Anicairuso. Se mostrou durante o jogo, exatamente, se mostrou durante o jogo.
né? Em dados momentos a gente tomou alguns sustos, porque ele poderia ter adquirido um cartão e posteriormente um cartão vermelho, mas assim, a defesa vem bem há muito tempo, né? Inclusive, o fato da defesa vir bem há muito tempo nos iludiu com relação ao goleiro que estava à frente da nossa meta anteriormente, que era Jean, né? A defesa estava bem, a Confiança não estava levando gol, e Jean, mesmo falhando, estava continuando defendendo a nossa meta. Mas aí vem a defesa para o jogo contra o Ferroviário desfalcada, né? Anderson, um jogador importantíssimo na nossa trajetória, não jogou, e aí Júnior Lopes entrou e deu conta do recado. É um jogador diferente de Anderson. Anderson tem uma saída de bola interessante, né? Joga ali mais à frente, mas o Anderson, o Júnior Lopes, ele é aquele zagueirão à moda antiga, que não tem gracinha. Discreto. Exatamente. Zagueirão, é aquele zagueiro que o Filipão fala que tem que dar zagueirada, né? Quando tem uma que dar pena que já foi embora, né? Foi pra Tailândia. Pois é, né? Mas assim, a defesa foi muito bem. Amaral é um pitbull. Amaral é um pitbull raivoso. A gente joga tem que muito. Comunicar ao Centro de Controle de Zoonoses que no bairro Industrial tem um pitbull que não foi vacinado, tá sofrendo de raiva, porque o homem é um pitbull raivoso. Sensacional, joga muito. Então, assim, a defesa do Confiança tá muito bem, e isso com certeza deve-se ao trabalho de Jimmy Neutron, quer dizer, o nosso Daniel Paulista, que tem feito um trabalho extraordinário, né? Diante das poucas opções que nós temos, né? Nós temos um elenco deficitário, nós temos poucas opções, temos opções limitadas, né? Para além de serem poucas, são limitadas. Nós temos jogadores limitados e ele está tirando leite de pedra, a verdade é essa, né? Então, o Confiança se portou muito bem na defesa. O Ferroviário foi para cima nos minutos finais, mas não conseguiu efetivamente assustar o Confiança, né? Então, assim, eu acho que a gente começa a trilhar uma estrada interessante rumo a pelo menos a classificação para a segunda fase, né? E a partir daí tudo pode acontecer, o céu é o limite. Beleza. Falar de Júnior Lopes, eu que sou fã, tenho saudade de Elielton em suas porradas, deu um quentinho no coração ver Júnior Lopes distribuir pancada ali na defesa da gente. Jones. O Elielton encerrou a carreira, agora depois daquele chute ele luta o UFC, pô. Não, ele encerrou a carreira de Ederson, né? A Ederson do Flamengo, com certeza, depois daquela pancada, nunca mais foi o mesmo. Pois é, rapaz, tem que respeitar, tem que chegar aqui com calma. Jones, deixei você por último fazer a análise inicial, porque eu quero tirar uma dúvida, você que é o nosso PVC particular aqui. Todo jogo, todo adversário que Confiança bate, aí você vai no Twitter, né, acompanhar, fazer a análise das palavras-chave, aí, não, 13 jogou mal, Náutico jogou mal, Ferroviário jogou mal. Qual é o mistério que todo mundo joga mal, ou é o Confiança que tá anulando o futebol desses times e jogando bem melhor? Eu acredito que contra o 13, nós não pudemos assistir a partida por conta de razões óbvias, o jogo não foi transmitido e não estivemos lá, mas ao que tudo indica, o 13 realmente fez uma partida muito ruim, nós conseguimos vencer no pagar dilatado fora de casa. Os jogos aqui no Batistão, nós pegamos o ABC, e o ABC ele veio aqui como favorito, foi logo no início da Série C, e nós conseguimos a primeira vitória. E foi uma surpresa para todo mundo, derrubamos o técnico. Depois nós jogamos contra o Botafogo, que era a sensação do Nordeste, e tinha disputado a decisão do campeonato regional, e também vencemos. Agora, depois do jogo de ontem, ninguém pode dizer que o Confiança jogou porque o time jogou mal, porque efetivamente o Ferroviário jogou bola, foi um jogo bom de se ver. Mais uma vez eu digo, tem muita gente que fica se perdendo no futebol do Sul, Sudeste, a gente assiste, é claro que a gente assiste, mas o futebol que a gente viu ontem no Batistão valeu a pena. Dois times muito organizados, o Ferroviário muito organizado, é um time que vai dar trabalho, não à toa. Se ele vencesse a partida de ontem, ele faria a melhor campanha histórica do primeiro turno da Série C. Quatro vitórias seguidas, né? Fariam 22 pontos, ninguém fez isso. 22 pontos é pontuação para não ser rebaixado. É você se livrar do rebaixamento no primeiro turno e o segundo apenas lucro. Nós não demos esse gostinho a ele. Então a gente não tem
ninguém tem do que dizer que foi por conta da fragilidade do Ferroviário, porque se o líder for frágil, então nós somos muito sortudos. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é no trabalho, e o trabalho do Daniel Paulista, ele vem provando, jogo após jogo, que ele é um bom treinador de futebol. Isso a gente tem que dar valor. A gente tem aqui, nem sempre vai ter. Tivemos experiências recentes muito ruins, e a prova disso é que a gente está falando do sistema defensivo bem. E o sistema defensivo bem, independentemente do jogador. Vale lembrar que o nosso lateral esquerdo titular é Radar, o nosso lateral direito titular é Thiago Enes e o nosso quarto zagueiro é Anderson. Ou seja, dos 4 jogadores de defesa, apenas um titular no time de ontem, e mesmo assim o desempenho não caiu. É lógico que aí tem a qualidade do jogador, que eu acho que o elenco do Confiança ele é curto, mas para a Série C é um bom elenco até agora. Vamos precisar de reforço, logicamente, mas até agora é um bom elenco. Mas isso mostra que, independentemente do jogador, o Confiança tem um esquema muito bem definido. Uma pena o Júnior Lopes está de saída. Isso é mais uma prova da globalização que chegou no futebol sergipano. A gente às vezes esquece disso, mas Júnior Lopes foi para o exterior, Gabriel foi para o exterior, e um zagueiro que estava aqui em 2015 no Confiança, Alex Lima, também foi para o exterior. Os 3 saíram aqui direto do Confiança para jogar fora do futebol nacional. Isso não é pouca coisa. O próprio Tito. O próprio Tito. O Confiança hoje ele proporciona uma visibilidade diferente em termos de futebol. Tem um bom campo para se jogar, um excelente gramado, tem torcida, tem pressão, e as pessoas enxergam, as pessoas do futebol enxergam isso. Então, o que a gente vê muito nessas críticas, Mike, é aquela coisa do bairrismo, né? Aquela coisa de quem se acha superior ao Confiança. Isso é desculpa de perdedor. O Confiança, a gente tem que colocar isso na cabeça, o Confiança é forte no Nordeste, é um time tradicional. Nós somos o maior participante da Série C na história. Nós estamos desde 2015 obrigando, é verdade que às vezes brigamos para não cair, mas passamos 2 vezes de fase. O ano passado batemos na trave de novo. Ou seja, nós não devemos ficar com medo de ninguém, temer ninguém nessa Série C. É difícil, mas com os pezinhos no chão a gente está dando os passos certos. Tão certo que esse ano, 2019, nós fizemos 14 pontos no primeiro turno. Em 2018, nós fizemos 16 pontos também no primeiro turno. Mas em 2018, nós terminamos a primeira etapa caindo com 3 empates seguidos. E agora a gente termina o primeiro turno subindo com 2 vitórias. Beleza, desculpa. Jones. Bem, vamos falar um pouquinho de alguns pontos que a gente sentiu nesse jogo. Aí eu queria passar a bola para Lucas novamente, para saber o ataque. O ataque ainda... Você falou de pingo em determinado momento da sua análise. E Daniel, ele consegue ajustar bem o time. A defesa é um... Carimbou! Oi? A gente tem a... Não é o delay. Não é o delay. Isso, é o... A gente tem falado que... Mas é tão ruim quanto. É o mesmo nível, né? A gente vem falando que Daniel ajustou a defesa, ajustou o meio, mas o ataque é um problema crônico ainda. Não tem uma formação que deixe a gente tranquilo, ou enfim, que consiga fazer com que a gente tenha esperança até de jogos melhores, ter um ataque mais efetivo. E aí, Lucas, o que você vê de possibilidades para esse ataque azulino para o segundo turno que começa na semana que vem? Então, eu vejo da seguinte forma: o elenco do Confiança é deficiente. Por quê? A diretoria, no início do ano, apostou em Júnior Timbó, apostou em Felipe Lima, apostou em Tito. Todos esses caras que já vieram com pencha para resolver, só que já passou um semestre e esses caras não vingaram. Isso comprometeu muito o time do Confiança, e são caras do setor ofensivo. Então o que é que Daniel fez? Ele arrumou a defesa, as duras penas. O Amaral é um dos responsáveis porque a defesa não sofre muita pressão. Você tem um volante que joga absurdamente bem. O cara foi campeão no Novo Hamburgo e no Gauchão, em cima do Inter. Você vê pouca bola o cara joga, né? Joga demais, Amaral.
que vocês agora apelidaram de Pitbull do Bairro Industrial. Gostei bastante. E para o ataque... E para o ataque, não tem nomes. Tivemos a sorte do Renan Gorni chegar e começar a meter gol. Eu acho que aquele gol de ontem, se fosse Tito, ele ia mandar lá na piscina do Parque Aquático Zé Peixe. E aí eu acho que o nosso treinador está escutando também o Bancada, porque na segunda-feira já trouxe um cara do Grêmio, né, que é o Alex Tilico. Não está ainda regularizado no BID, porque teve muito feriado e tal, não conseguiram regularizar ele. Mas é um cara aí que vai tentar ser o 11, coisa que o Pingo não consegue ser e não tem como ser, né? Você viu que ontem Pingo ficou muito abaixo dos companheiros. A gente esperava dele jogadas mais agudas, de linha de fundo, e para ele municiar o comando de ataque com o Renan, e nada disso aconteceu, né? Se não fosse uma apresentação gloriosa do Ítalo, devo dizer, a melhor apresentação de Ítalo vestindo a camisa do Confiança até o momento. Eu acho que o ataque ainda seria ainda menos efetivo. Mas para isso, Mike, só se resolve com contratações. Torcer que esse menino do Grêmio funcione, que aí já resolve um bocadinho de coisa. E eu gosto muito do Renan, nosso camisa 9, acho que ele tem mobilidade, tem faro de gol, eu gosto muito dele, torço muito que ele continue nessa pegada aí, deixando sempre o dele, e torcer para esse menino Alex Tilico funcionar. Porque, como eu já venho falando aqui nos programas, se depender de Tito, de Felipe Lima, a gente não vai para lugar nenhum, não. Beleza, e já que Lucas falou de reforços, né, vamos começar a falar mais do futuro. Ali, qual os reforços que você acha que... Quais são as posições de Confiança para se reforçar? Seja para ter um banco mais efetivo, já que a gente sofreu com isso, ou até mesmo no time titular, que está deixando a desejar? Então, eu creio que a gente tem que repor a posição do Júnior Lopes, né? Que pelo que eu soube já contrataram um zagueiro, né? E eu iria também em busca do meia esquerda, né? Pra gente não ficar só dependendo do Ítalo e do Felipe Lima, que esse ano já mostrou as suas melhores formas, né? E a questão do atacante de lado também seria importante, já que o Pingo, muito tímido, mostrou ontem que, né, não acompanha o mesmo ritmo do Renan, né? O Pingo, ele até já passou por aqui, a gente sabe que não é grandes coisas, né? Mas é um cara que se esforça, né? Você vê que não falta empenho. E eu iria em busca de um zagueiro, meia esquerda e um atacante de lado que, como o Lucas disse aí, esse menino que chegou aí do Sul, do Grêmio, que ele já seja essa pessoa, que ele faça um papel que Robinho fez quando chegou do Ceará, naquele ano que a gente quase subiu, né? Então eu acho que essas três posições, se sobrar um dinheiro ainda, né? Que dinheiro sempre é problemático, eu investiria também num goleiro. Porque Genivaldo me passa muita confiança, né? Mas a reserva não me passa. Então eu também iria atrás de um goleiro. Beleza, Ari. Só antes de passar para Vinícius, falar aqui sobre as contratações que Lucas mencionou e Ari mencionou que Daniel está trazendo. Pois é, a falta que fazia um técnico indicar os jogadores e não ser as indicações esdrúxulas que estavam acontecendo em temporadas anteriores. Vinícius, com esse resultado, fizemos 10 pontos em casa. O ano passado nós fizemos apenas 9. Em anos anteriores nós fizemos no máximo 18, que foi 2015, aquele ano que a gente quase subiu, que enfrentou o Londrina, que foi o que mais destoou. Mas tirando esse ano de 2015, a gente no máximo chegou a 13 pontos em casa. Esse ano só no primeiro turno já fizemos 10. Com esse desempenho dentro de casa inédito, dá para sonhar ou ainda vamos manter o pé no chão, fazer os 7 pontos que a gente precisa para se manter na Série C? Eu acho que a gente saiu desse rol dos times que brigam para ficar, né? Nosso objetivo claramente agora é a classificação, né? Então, assim, se não me engano, são 4 jogos em casa que teremos agora no segundo turno. A gente precisa pensar em 12 pontos.
pensar em 12 pontos, porque assim, se a gente vai ter jogos duros, difíceis fora. Se a gente começar a pensar, né, em se manter apenas na Série C, né, a gente vai andar para trás com tudo que a gente construiu até agora. Então, assim, o que a gente fez até aqui nesse primeiro turno nos credencia a briga pela classificação. Então, eu acho que a gente precisa buscar os 12 pontos. Eu acho difícil a gente conseguir os 12 pontos, mas fazer pelo menos uns 10 pontos em casa seria interessante, né? Então, a gente tem tudo para a gente buscar 9 pontos, 10 não fecha a conta, mas 9 pontos em casa eu acho que seria interessante, né? Não, 10 pontos mesmo, tá me atrapalhando aqui nas contas. Os 10 pontos em casa a gente dá pra gente passar bem, que eu acho que a gente ganha pelo menos um jogo fora. Eu acho que esse jogo do Sampaio Corrêa a gente tem grandes chances de vencer. A gente já venceu esse ano lá, então, né, eu acho que a gente tem condições. Mas eu queria abrir um parêntese aqui para falar sobre a questão de reforços, rapidinho. A gente precisa muito de um 9. Eu estava comentando ontem, durante o jogo com o Jones, o seguinte, que Renan, ele é extremamente voluntarioso. Né, ele corre muito, se esforça muito, mas tecnicamente Renan é muito fraco. Renan, ele toda hora dá casquinha porque ele não domina bem a bola. Bola que dá para ele subir, dominar no peito e descer com a bola, ele dá casquinha porque ele não domina bem, ele não passa bem, né, ele não finaliza bem. Aquele gol que ele fez ontem, na minha ótica, foi um aborto porque ele não finaliza bem. Em contrapartida, a gente tem um jogador que vive uma fase horrível, tem se mostrado extremamente preguiçoso, né? Ou seja, ele não demonstra que vai sair dessa fase, que é o Tito, né? Que a gente sabe que tecnicamente tem muito potencial, mas a fase é horrível e claramente ele não quer jogar no Confiança, né? Então não dá para contar com o Tito. Mas o Renan tecnicamente é muito fraco e a gente precisa de um camisa 9 para exercer essa função com qualidade, porque do jeito que tá, vai chegar um momento que a gente vai precisar de gol, não vai ter quem faça. O pingo, que Lucas falou no início, que ele cai pela direita, é literalmente o que ele faz, é cair pela direita, né? Que todo mundo que encosta ele cai, ele corre para a bola caindo, né? Então a gente precisa reforçar bem o ataque. Eu acho que o meio a gente precisa de alguém que crie bastante, porque assim, por mais que nós tenhamos um jogador como Ítalo, que rabisca, vai para cima, é insinuante, mas Ítalo não é aquele cara da criação ainda. Ítalo é aquele cara para botar para cima, para incendiar o jogo, mas ainda não é aquele cara que cria. Então, eu acho que a gente precisa de um 11, de um 9 e de um 10, para que a gente tenha um poder ofensivo muito, muito interessante. E com relação à questão dos pontos, eu acho que a gente tem condições de fazer pelo menos uns 10 pontos em casa e buscar uma vitória aí fora de casa e alguns empates para a gente conseguir a classificação. Beleza, Vinícius. Só complementando sua fala, informação aqui que estou olhando a tabela de classificação da Série C. Dos 4 piores times com campanha fora de casa, a gente pega 3 aqui no Batistão, que é Imperatriz, 13 e Globo. Esses jogos a gente tem que entrar para ganhar, tem que entrar para acabar com eles. Não dá outro resultado que não a vitória, não dá para aceitar nesses 3 jogos. E além disso tem, acho que o Santa Cruz mais complicado. Jones, pra gente começar a falar do segundo turno, a gente começa essa Série C cheio de interrogação devido a um péssimo campeonato sergipano que a gente fez. E qual foi o ponto de virada para hoje a gente tá falando aqui já mais esperançoso e pensando até em G4, fazendo conta para classificação? Qual foi o ponto de virada nesse primeiro turno que fez a gente chegar nesse patamar atual? Tempo. É como diz o poeta popular, né? O que mudou foi o tempo de trabalho do Daniel Paulista. Ele chega durante o Campeonato Sergipano, mas chega num momento muito difícil. O Confiança precisava vencer muitos jogos para conseguir se classificar. E teve alguns reveses bem estranhos, como aquele do Itabaiana, que já ficou no passado, graças a Deus. Mas, para mim, ele foi o grande responsável até agora por essa alteração de panorama do nosso clube. Isso é muito claro. Ele está fazendo o que chamam de manager, né? Ele está gerindo as contratações, eu não sei se todas, mas ao que tudo indica, a maior parte das contratações ele que está fazendo. Indica, a diretoria vai lá e traz na medida do possível. A maior parte, ou se não todos, entregaram aquilo que a gente esperava. Thiago Nunes é titular, o Amaral é titular, talvez o Thales ainda a gente
espere um pouco mais dele, mas não está nem sequer jogando porque está contundido. Mas, de modo geral, ele tem acertado muito, né, acima da média, e o desempenho dentro de campo é um desempenho bom. Eu particularmente, acho que a Confiança precisa melhorar em todos os aspectos, inclusive no ataque. Mas a gente precisa de peças, logicamente, mas eu acho que nós temos boas peças também, né? Temos que recuperar um pouco os jogadores que tem. Não estou falando de Felipe Lima. Felipe Lima parece ser um caso perdido. O cara só vive machucado. Mas o Bruninho, por exemplo, a gente esquece que tem um Bruninho que chegou, fez 2 gols e está contundindo. Acho que em um ou 2 jogos ele deve estar voltando. O Ari Moura voltou ontem e, na minha opinião, entrou muito bem ontem, rabiscando pelo lado direito, jogando perna invertida. Ele é atacante. Então, a gente tem algumas peças. Tem o Ítalo, que é um jogador que joga aberto pelo lado esquerdo, e o Felipe Lima como entra. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar como é que o Confiança está jogando. O Confiança está jogando sem um meia clássico. O Confiança está jogando sem um meia clássico. Está tentando fazer o máximo de aproximações possíveis. E se a gente pensar num jogador que é um meia de criação no Confiança, que é quem mais pega na bola, por exemplo, é Everton. E ele está desempenhando bem esse papel. E Everton, a gente tem que cuidar bem dele, velho. A torcida do Confiança em determinados momentos, eu acho que foi muito injusta com o Everton. Everton tem que ser ídolo do tempo. Aquele gol que ele fez contra o Flamengo, eu sempre digo aos meus amigos, futebol não é só título. Aquele jogo do Flamengo, 2016, 1-0, nas circunstâncias que foi com 1 a menos aquele gol de Everton, aquilo é sensacional. Lavou a alma. Uma das melhores noites, futebolisticamente falando, como torcedor, da minha vida, se não a melhor. Então a gente tem que tratar bem, e ele é um jogador que entrega, porque Everton não machuca, dificilmente fica fora por conta de suspensão, faz pouca falta, ele marca, ataca, faz gol, faz golaço como fez na última partida. Então a gente tem um meia, e o estilo de Daniel Paulista, de armação do time, é esse, e vai continuar sendo para o segundo turno. É um volante fixo, que geralmente é Amaral ou Flávio, mas em regra Amaral, Vila pelo lado direito, que está suspenso para o próximo jogo, e Everton pelo lado esquerdo. E aí, 2 homens abertos e um centroavante. É esse o esquema. E nesse esquema a gente não precisa ter um meia tão clássico. E eu volto a dizer, no futebol brasileiro falta esse meia clássico. Não tem meia de armação. Só tem jogador de tabela, de lance curto e jogador de velocidade. Uma espécie em extinção. É uma espécie de extinção. O esquema tem funcionado, e uma coisa que tem me agradado: o Confiança tem poucos gols. É um dos times que menos fez gols do grupo dele. Ele só fez menos gol com Confiança que o ABC, mas também é um dos que menos tomou. Ele tem a melhor defesa junto com o Botafogo da Paraíba e Náutico. Mas uma coisa que me agrada no ataque do Confiança é justamente o fato de a gente não depende de um jogador para fazer gol. Esse é um problema de vários times. Por exemplo, do Ferroviário. Cariús e Cachito não fizeram gol ontem, ninguém fez. Dos gols do Ferroviário, o Ferroviário fez 16 gols, 11 gols de Cachito e de Edson Cariús. Nenhum dos dois fez gol ontem, o time não fez gol. O Confiança tem 9 gols, são 8 gols de jogadores diferentes, 10 gols. 8 gols de jogadores diferentes, 2 de Bruninho e 1 contra naquele jogo contra o 13, ou seja, é variado. O Confiança pode fazer gol de diversas formas. E eu acho que isso é um trunfo. É claro que a gente precisa de um atacante bom, que coloque mais bolas para dentro. Mas pelo que o time está jogando até agora, mesmo assim, eu continuo confiante. Mike, só registrando ainda que estamos no G4, né? Daqui a pouco começa o clássico paraibano, Botafogo e 13. Torcer aí para uma vitória do 13 para segurar o Botafogo. E Imperatriz e Sampaio Corrêa também. Esse jogo já, às 8 horas da segunda-feira. Ô Lucas, e só um detalhe, se o Imperatriz fizer 2 gols, 2-0 no Sampaio Corrêa, a gente passa ele. Boa, a gente pode ir até para terceiro, né? Isso. Olha só. Bem, então agora vamos passar uma rodada de perspectivas para o segundo turno. E aí vou começar pela ordem. Lucas, quais são suas perspectivas? O que é que você acha que a gente deve... Quais são os caminhos que a gente deve trilhar para fazer um segundo turno tão bom quanto foi o primeiro e pensar até em G4? Mike, eu acho que o trabalho de Daniel Paulista tem que continuar. A diretoria tem que providenciar, na medida do possível, novas contratações para fornecer ao técnico material humano para ele desempenhar a sua filosofia, e as perspectivas são ótimas. O Confiança jogou muita bola contra o Ferroviário. A gente vai abrir agora o segundo turno contra o Sampaio lá no Castelão, então é um campo que a gente já jogou várias vezes esse ano, inclusive
conquistamos uma classificação quase que milionária para a Copa do Nordeste de 2020. Então, como o Vinícius falou aí, inclusive o Vinícius tem quase o mesmo tom de voz de Jones, né? Um fala, parece que a gente não sabe quem é que tá falando. E eu queria deixar claro aqui que eu não sou um alter ego de Jones, somos pessoas distintas. Então, Dragão, eu quero deixar claro que eu não sou um hacker, viu? Como o Vinícius estava falando, temos 4 jogos em casa. O jogo mais difícil, historicamente, é o contra o Santa, né? Porque o Santa a gente não ganha já tem 18 anos e acho que chegou a hora de a gente vencer o Santa nesse jogo em casa. E vencendo esses jogos em casa, o Confiança vai brigar sim por classificação. Aí fica faltando a gente ter uma vitóriazinha fora, mas eu acho que o Confiança vai conseguir muito mais. Então, continuando o trabalho bem feito do Daniel Paulista, que está sendo desempenhado. Somando isso a chegada de jogadores, como essa semana chegou o Alex Tilico, saiu o Júnior Lopes, mas já está chegando outro zagueiro, indicado pelo próprio Daniel. Então, se manter esse círculo virtuoso de trabalho e contratações, eu acho que tem tudo para a massa proletária se empolgar de vez mesmo e parar o Estado aí e brigar por uma classificação. Vai ser muito bonito, eu tô torcendo muito. Beleza. Ari, repetindo a pergunta de Lucas, que eu fiz a Lucas, né? Quais são os caminhos que o Confiança tem para fazer um bom segundo turno? E aí eu vou jogar uma informação a mais, que a gente, depois de pegar o Sampaio na próxima rodada, a gente pega os 2 do Rio Grande do Norte, que não por acaso estão na parte de baixo da tabela. Será que a arrancada já vem nesse início do segundo turno? Então, Lucas está certo. Precisamos confiar no trabalho do treinador, né? Ele já demonstrou que entende, mesmo com poucas peças. O time tem rendido, né? Temos tomado poucos gols, que foi uma lástima, né? No primeiro semestre. A questão da defesa ele já ajeitou, né? Precisamos confiar no treinador. Agora, tem um detalhe para esse segundo turno, né? Que inclusive Daniel Paulista falou isso ontem em entrevista e mostra que ele está bem presente, né? Nós vamos pegar os confrontos diretos dos que almejam G4, né? Que hoje estão no G4 ou almejam. Todos eles, os adversários, nós pegaremos fora de casa, com exceção do Santa Cruz, e nós pegaremos aqui no Batistão. Aí é um fator a mais que complica a mais, né? Porque nós vamos pegar o Botafogo lá, nós vamos pegar o Ferroviário lá, nós vamos pegar o Náutico lá, e o Sampaio Correia lá. A gente só pega o Santa Cruz aqui nesse segundo turno. E precisamos o quê? Fazer o dever de casa, parafrasear Antônio Costa, né? Fazer o dever de casa, ganhar as partidas aqui, né? E ousadia, né? O Confiança sempre, nessas campanhas de Confiança, sempre vem alguém que a gente não espera fora. Tenha 1 ou 2 vitórias fora e aí a gente se classifica. Mas basicamente é isso, confiar no treinador, vamos dar apoio a ele tem acertado, né? A gente vê que dentro de campo a diferença entre os times é muito pequena. A gente fez um jogo muito bom lá em Recife, perdemos pelas nossas próprias pernas, né? Então é isso, basicamente é isso. Vamos dar tempo ao tempo, é a palavra tempo aí, mais uma vez, né, cara? Beleza. Vinícius, fazer essa mesma pergunta para você sobre o segundo turno. E Ari citou os desafios que temos fora de casa, os times que estão lutando na parte de cima da tabela. De todos esses times, qual seria o desafio mais difícil dentro do futebol mostrado nesse primeiro turno e, enfim, na temporada como um todo? Eu acho que o time mais difícil para esse segundo turno, assim, sinceramente, vai ser o Sampaio. Por que o Sampaio? Porque quando a gente vira o turno, né, como se a gente estivesse recomeçando a competição, por ser o primeiro, né? E aí vem a questão da gente, vem bem, a gente ganhou fora do 13, a gente ganhou aqui do líder do Ferroviário, então o nível de pressão que se apresenta para a Confiança nesse momento agora, para o jogo contra o Sampaio, que é um time que a gente já venceu lá,
é uma pressão muito grande. Então, eu acho que a gente vencer esse jogo contra o Sampaio Corrêa vai significar muito para o clube nessa caminhada. E aí entra uma questão que é importantíssima, que é o fator torcida. Se a gente vence o Sampaio Corrêa, na próxima rodada aqui no Batistão, vai ser... eu espero que a torcida compreenda a necessidade de apoiar o clube, né, de estar presente, porque assim, compreendo que ontem, de fato, véspera de São João, uma data tradicional pra gente, o clima chuvoso, mas contudo, o público foi muito fraco, né, cerca de 2.800 pessoas presentes, foi muito fraco o público, com promoção, o ingresso a R$15, né, na reta final a 25, e ainda assim a torcida não compareceu, né? Quero inclusive aqui registrar os parabéns à torcida Trovão Azul, que completou no último sábado 33 anos de existência, né? Um ano mais novo que uma pessoa aqui da bancada, que eu não vou dizer quem é, mas enfim, a torcida tem que ser um fator fundamental, né? A gente tem uma massa que acompanha, que apoia, que pressiona, e a gente precisa fazer valer esse fator que a gente tem muito forte, né? Então, o jogo de ontem, a torcida realmente não compareceu, foi um público pífio diante do que representa o momento do Confiança. A gente veio de uma vitória fora, né? A gente veio numa crescente e a gente ia jogar contra o líder do campeonato, independente da situação, era o líder do campeonato, e aí a gente fez um bom jogo, né? Dominou, e o jogo de ontem dá o tom do que é o Confiança para os demais times, né? A gente fechou o turno vencendo o líder do campeonato, vencendo bem. A gente não deixou o Ferroviário jogar, é importante que se diga isso, né? O Confiança foi o senhor das ações. 1-0 não diz o que foi o jogo, né? Parece que foi um jogo apertado em que a gente foi lá e achou um gol. Não foi, né? O próprio Renan Gorni no início do jogo perdeu um gol que era para ele chegar batendo, ele tentou dominar e acabou se atrapalhando e não dominou a bola. Mas enfim, esse resultado é importantíssimo para a gente passar um recado para que a gente vai enfrentar o segundo turno, né? Então, se as equipes já têm um certo respeito para com Confiança por todo o peso, a tradição que a gente construiu dentro do futebol nordestino, essa vitória diante do Ferroviário na última rodada do primeiro turno nos credencia a muito mais. Inclusive, eu estava acompanhando o Instagram do Ferroviário, que sempre quando acaba o jogo eu vou olhar as redes também dos nossos adversários. E os torcedores do Ferroviário estavam dizendo lá no Instagram que era uma derrota esperada, perder para o Confiança aqui no Batistão. Então, isso mostra que os times já estão com medo da gente, já estão com medo de jogar aqui no Batistão, porque sabem da nossa força, e aí a gente precisa fazer valer esse mando de campo. Então, se a gente começar bem contra o Sampaio Corrêa, agora o segundo turno, vencendo fora de casa, a gente tem totais condições de vencer o Sampaio Corrêa lá dentro. A gente já fez isso esse ano, repetir a dose agora, né? Vamos ver se rola outra dobradinha aí de Renan Gorni, e quem sabe Tito volta a fazer gol também lá contra o Sampaio. Aí você já quer demais, você quer um milagre, né? Rapaz, se Tito fizer, nessa temporada ruim que ele tá, fizer o terceiro gol dele no Sampaio, aí eu já mando mudar acertando o nascimento do Sampaio e botar o pai no nome de Tito, no nome do pai, porque vai ser demais. E pra fechar o programa de hoje, Jones, agora que a gente entra no hall dos classificáveis, eu creio que os times virão com um pouco mais de atenção nos enfrentar. O que fazer para, nesse nível de atenção maior, retrancas mais fechadas, o que fazer para manter o bom momento e classificar aí nesse segundo turno? Mike, até pela tese que Vinícius apresentou aí, dos 10 pontos nesse segundo turno dentro de casa, só 10 pontos já colocaríamos numa situação de 24 pontos. Eu acredito que em 2017, quando nós nos classificamos na primeira fase, a gente fez 25 pontos, se eu não me engano. Fizemos 25 pontos. Então, a gente já estaria numa realidade perto da classificação, né? Eu não acredito, não espero que vai ter aquela pontuação de 2015, que para mim foi um ponto fora da curva, que o Confiança fez 31 pontos e passou em quarto lugar na primeira fase. Não acredito. Acredito que é 25, 26, então só esses 10 pontos já nos coloca perto de um cenário previsível de classificação. E o segundo turno da Série C, ele costuma ter muito empate, então
Do mesmo jeito que a gente tá, os times que estão pensando o seguinte, olha, o Daniel dessa entrevista, vamos pegar muitos jogos de confronto direto, vamos pegar também muito time que está abaixo dentro de casa. A gente pega o Imperatriz, pega o Globo, dentro do 13, dentro dos nossos domínios, então isso é um fator a se considerar. Continuar confiando no trabalho do Daniel Paulista, com muita paciência, esperar que a torcida chegue mais junto, apesar de eu entender que o momento que o país enfrenta é um momento que influencia na presença do torcedor nas arquibancadas, isso a gente não pode esquecer, a situação está muito difícil, e na hora H o povo... Pode falar, Ari. É um momento de vazamentos, né? Rapaz, vaza tudo, só não tá vazando dinheiro pro povo, né? Pro povo e pro campo. Que eu acho que é que tá faltando. Mas na hora que precisar, o torcedor vai fazer o esforço maior, vai chegar junto, a torcida do Confiança sempre chega. Eu acho que o jogo contra o Globo, até o empate mesmo com o Sampaio, avalio ser um bom resultado, um fator empolgar a torcida aqui para colocar umas 7, 10 mil pessoas no Batistão contra o Globo. Beleza. Só complementando a informação de Jones, de fato, eu olhei aqui enquanto ele falava, as classificações de 2016 para cá, sempre estão ali 26, 27 pontos, o quarto colocado. 2015 destoou porque também tivemos 2 sacos de pancada, que foi o Águia de Marabá e Boicasa, que todo mundo pontuava em cima deles. Coisa que não está acontecendo nesse ano, tirando o ABC, mas o ABC vem pesado aí para o segundo semestre, com o Roberto Fernandes. Ô Mike. Fala, Lucas. Parabenizar a TTA, a torcida Trovão Azul, pelos 33 anos. A Trovão Azul que é o coração da massa proletária, né? É um grande capital que a torcida do Confiança tem, essa torcida, e repudiar essas tentativas de criminalização das torcidas organizadas, né, que são intentadas pelo Ministério Público e a PM. O Ministério Público, inclusive, proibiu a carreata de Profeta, Paquito, torcedores comuns do povo proibiram carreata. Então, a gente quer que o Ministério Público combata a máfia da merenda, a máfia dos transportes, a máfia dos remédios, e esses criminosos de verdade que devem ser combatidos em prol do bem comum da sociedade de uma maneira geral. E não ficar indo atrás de torcida, entendeu? Torcedor não é criminoso e só levanta sua bandeira e torce pelo seu time. E quem cometer excesso se identifique e responda, mas de uma maneira geral a gente repudia esse preconceito por parte desses órgãos aí que a gente já conhece. Não só o preconceito, né? O absurdo de você proibir algo que nem aconteceu. Uma carreata, até eu saiba, não é proibido se fazer no Brasil. Então você está prevendo que algum crime, algum ilícito vai acontecer antes mesmo do evento ocorrer. Então isso enfim, a menos que eles tenham bola de cristal ou que estejamos vivendo lá no Minority Report, isso não faz nenhum sentido, essa proibição. Como a gente já está bem adiantado aqui no momento, vou agradecer a todos vocês que vieram aqui. Ari e Vinícius, sejam muito bem-vindos. Espero contar com vocês sempre a partir de agora, as portas estão sempre abertas. Parabéns à torcida Trovão Azul, parabéns a todos que estiveram ontem no Batistão enfrentando chuva, chegando atrasado nos seus forrós. Mas valeu a pena, viemos um grande partido de futebol e, por nossa sorte, por nosso deleite, com vitória do Confiança. Muito obrigado a todos os azulinos e azulinas que chegaram até aqui. Até a próxima, saudações proletárias e fui!